Fala pessoal, tudo bem? Todo mundo me ouvindo? Então, galera, eu estou aqui me recuperando de uma briga por e-mail. Sério, o pior jeito de brigar é por e-mail. Eu tenho que dizer para vocês, porque as respostas elas demoram muito para vir, sabe? E aí tu fica naquela raiva, não é aquela raiva momentânea assim, sabe? Tu tem centenas de momentos de raiva cada vez que tu abre o e-mail, tu vê um novo e-mail. Então toda aquela raiva volta. Ai, eu odeio isso, cara, mas vai fazer o quê? Enfim. E aí, pessoal, como passaram todo esse tempo? Fazem já. Não, então, vou dar uma boa. Eu concordo que eu também ficaria curioso, então vamos lá. É que a gente está fazendo um projeto ali na universidade e eu não sei se vocês sabem, mas os técnicos administrativos da UFSC, bom, não todos, mas uma parte, eles tendem a ser bem complexos de lidar. Tipo, principalmente o pessoal do CETIC, né, que cuida da parte de informática do nosso campus. Desculpa se tem alguém que gosta, mas enfim. Pois é, Roger, isso é verdade, isso é verdade. Dá tempo de pensar em boas respostas e com calma tu escreve melhor, né? Mas é foda, tá ligado? E também o pessoal da manutenção ali do campus é um pouco difícil de lidar, sabe? Acabam complicando demais as coisas, fazendo tempestades em copos d'água e eu não suporto escândalos. E, enfim, mas eu espero poder resolver isso. Dentre hoje e amanhã. Mas enfim, como eu estava dizendo, e aí pessoal, como passaram nesses últimos dias? A gente ficou umas 2 semanas sem se ver, né? Bom, agora nos veremos 2 semanas. Então, como vocês podem ver, eu tive que voltar a usar óculos porque essa história de ficar tanto tempo na frente do computador voltou a fazer minha cabeça doer. Então, vocês provavelmente vão me ver de óculos praticamente direto. Pelo menos até que essa história online acabe, né? Mas enfim, uh, vocês devem ter visto que eu deixei uma pequena lista sobre as angiospermas, né? Então, se ninguém tem nenhuma dúvida, vamos aos exercícios. Beleza? E aí no final da aula a gente pode falar, porque hoje os exercícios são fáceis, né? Então no final da aula a gente pode aproveitar para dar uma filosofada temática daquela pergunta que o Roger fez fez no último, na nossa última aula lá sobre as pessoas que já morreram, né? Então se alguém tiver uma questão filosófica para a gente discutir brevemente, por favor. No final da aula a gente pode conversar. Recurso novo? Tá. Como é que eu uso isso aqui? Hum, entendi. Acho que eu errei aqui. Tá, boa. Eu já tava clicando aqui tentando adicionar uma questão nesse negócio aqui. Ai, sou muito idiota nessa questão de informática e algumas coisas, senhor. Tá, mas enfim, eu vou só, né? Vou colocar a questão de novo aqui, só para conseguir ler. Bom, pessoal, vamos lá então. Alguém gostaria de ler essa primeira questão, por favor? Boa, Laura. Manda brasa então. Estão me ouvindo? Estão ouvindo? Ah, tá. As gimnospermas possuem semente nua, isto é, sem um fruto envolvendo essa estrutura.
Além dessa característica marcante, podemos citar diversas outras características presentes nesse mesmo grupo de plantas. Das alternativas abaixo, marque a única alternativa que indica uma característica ausente nas gimnospermas. Eu não fiz as questões, mas eu acho que é flores. Perfeito, exatamente, flores. O que acontece? As gimnospermas são as primeiras plantas a terem os vasos condutores de seiva. As pteridófitas começam, já tem também, mas é uma coisa muito menos evoluída, sabe? Literalmente canudinhos, ao invés de canos. Então, somente nas gimnospermas que a gente vê esses vasos condutores, assim, de uma forma bem eficiente, tanto que a gente tem plantas muito grandes, muito altas, né? Isso permite que elas tenham uma altura bem elevada. Folhas a gente sabe que tem caule, tem raízes, mas flores a gente sabe que só vamos ver lá nas angiospermas, que é o próximo conteúdo. Né? Então, resposta E, flores. Alguma dúvida, pessoal? Bem simples, né? Nossa, eu peguei questões muito simples. Na verdade, eu postei meio atrasado essa lista de novo, né? Ai, gente. Acho que se eu fosse um professor e eu fosse dar aula online na UFSC, coitados dos meus alunos. Questão 2. Quem gostaria de ler? Boa, Guilherme. Manda abraço, então. Tá, sem problema. Pode se organizar aí. Na minha concepção, tem um erro nessa questão, mas não é alguma coisa que vai influenciar na resposta, eu acho. O que deu, Guilherme? Ah, meu Deus. Richelle, você consegue ligar para ela, ou Roger, por favor, ou vocês não conseguem fazer isso? Ela tem que ligar, tem que apertar no botão do microfone, que é o microfonezinho. Eu não sei, ela tá pelo celular, deixa eu ver. Ela tá pelo computador. Tá, e do lado do teu nome tem um microfone e tem um fonezinho de ouvido. É só clicar nele. Ah, é ali? Não, brincadeira, eu também sabia. Bem embaixo, né? Na esquerda. Isso. Ah, tá pelo celular? Tá. Putz, pelo celular aí o Roger vai ter que me ajudar, que eu não sei onde é que fica. Nunca entrei pelo celular. Boa, Gabriel. Se outra pessoa quiser ler, e depois a Guilherme pode ler a próxima, daí não tem problema. Até que a gente descobre como ativa o microfone, né? Eu vou narrando para ser mais fácil. Segundo o Eu Gabriel. lembro. Boa. Bora. Nas gimnospermas, uma novidade evolutiva bastante importante foi o grão de pólen, que acabou definitivamente com a dependência de água para a produção. A polinização nesse processo de plantas ocorre normalmente pelo vento, um processo denominado. Queres que eu bote o pool ali para eles responderem? Pode ser. Boa.
Alguém tem ideia de qual é a resposta? Eu. Tá, então vamos lá. Primeiro, deixa eu falar desse possível erro que me parece que tem nessa questão. Eu acho que ali na letra A é a aerocolia e não a arocolia. Essa palavra, para mim, não existe, mas enfim. E, enfim, não é que a aerocolia parece que é a resposta, né? Mas na verdade não é. A aerocolia é uma doença causada que acontece no intestino. Se eu não me engano, quando tem muitos gases, pode dar uma distensão no cólon, né? Então, isso se chama aerocolia. Por mais que possa, acho que foi colocado ali justamente para confundir aero, vento, né? Mas, enfim, de qualquer forma. Depois da aerocolia, temos a anemofilia. A anemofilia seria a resposta certa, porque a anemofilia é justamente a polinização através do vento, né? Quando uma rajada de vento consegue transportar o pólen até a outra parte da planta, né? No caso, por exemplo, se a gente tomar como exemplo o pinheiro araucária, né? Aí tu vai ver que o pólen vai sair lá da parte masculina, do cone masculino, e vai até a parte feminina, né? Que a gente chama de pinha, né? Então isso é feito graças ao vento. É por isso que é muito importante os pinheiros estarem próximos, né? Pinheiros isolados comumente não dão frutos, comumente não dão sementes, né? Eles não têm frutos. Então, justamente devido a esse tipo de polinização. Eu vou comentar um pouco mais, mas vamos só falar das próximas palavras. Daí a gente tem zoofilia, que na verdade é uma palavra que não faz o menor sentido. Zoofilia é de forma bem sucinta, então, é um apreço, digamos assim, sexual por animais. É uma coisa bem pesada e que é crime, inclusive, muito errado. E eu não sei porque não faz o menor. Sim, eu achei horrível colocar isso nas alternativas. Nossa, qual o sentido de colocar zoofilia, mas enfim. É pesadíssimo, mas é verdade, né? Infelizmente temos que lidar com isso no nosso planeta. Tem pessoas que fazem esse tipo de coisas com animais, né? Então, triste, triste, mas verdade. Depois a gente tem ali entomofilia, que na verdade é a polinização feita através de pequenos animais do tipo besouros, moscas, as abelhas também são seres entomofólicos, né? E por último a gente tem ornitofilia, que seria a polinização feita através de aves, né? Por exemplo, o beija-flor que vai lá e suga o néctar das flores e acaba polinizando as diferentes espécies nesse processo, né? Tudo bem com isso, pessoal? Não precisam se deter a essas definições, é só mesmo para vocês saberem o que era que estava ali. Alguma dúvida, pessoal? Não? Tá, então antes de ir para a próxima, que tem um comentário bem interessante para. Meu computador acabou de desligar por falta de bateria.
Oi, gente. Meu computador acabou a bateria e daí ele desligou. Essa maravilha da engenharia aqui. Ah, meu Deus. Eu acho que eu quero começar a não usar mais computador para ver se me estressa menos. Mas enfim. Ah, boa, boa, deixa eu pegar essa discussão aqui. Calma aí, vamos lá. Muito bom. Tá, calma aí, tudo certo. KKKKK. Vocês ouviram até que parte, pessoal? Ah, tá, deu tempo de avisar, muito bom. Ele simplesmente, meu computador ele tem uma classe, né? Ele é dono de uma classe muito, né, bela de fazer as coisas. Ele simplesmente apaga a tela. Tudo continua funcionando por 1 hora, mais ou menos, mas ele simplesmente apaga a tela. Daí eu penso que ainda esteja funcionando. Daí eu resolvi falar e estava. Ah, não, Richard, eu não tenho SSD, cara. Eu não tenho SSD. E isso acontece direto, então eu tô aqui rezando para nunca acontecer esse tipo de coisa e perder arquivos, mas enfim. Ah, Ô, gente, mas é muita informação nesse grupo aqui. Olha só, o Roger e o Richelle deveriam abrir uma empresa. Caraca, moleque. No Brasil, né? Tá, estamos mortos. Se dependermos disso, provavelmente morreremos de fome. Triste realidade, mas de novo. Verdade, verdade. Triste, triste, mas verdade. Boa, Roger. Olha, eu acho que isso é uma boa. Vai dar muito certo, na minha opinião. Mas enfim, vamos continuar. Nossa, pelo menos ficou na memória o que, que eu tinha copiado, né? Ah, não, a questão. Ah, tá, eu ia fazer aquele comentário, né? Verdade. Tá, seguinte. Por que, que é muito importante essa história do vento, né? Polinização pelo vento? Lembram que quando a gente falava das briófitas e das pteridófitas, a gente ficava condicionado a ambientes com pouca luz, ambientes úmidos e locais com chuva, né? Com regime de chuva relativamente alto. Justamente porque precisava ter a água para que elas se reproduzissem. Né? Lembra que nas briófitas a própria gota conduzia né, os esporos, a parte masculina, né? Os espermatozoides, assim se dizendo, até a parte feminina, até a oosfera, né? O arquigônio. Nas pteridófitas, teve uma pequena evolução, que já havia pelo menos um túbulo, onde, com a umidade, a gota d'água em cima daquela parte que parecia uma folha, lembra, que ficava lá no chão, a parte masculina conseguiria se conduzir até a parte feminina. E, finalmente, nas gimnospermas, tudo isso foi deixado de lado, né? E, finalmente, o pólen é simplesmente solto ao vento e é levado para todos os lugares que a gente possa imaginar, muito longe, muito distante mesmo. E grãos aqui, grãos lá, acabam caindo em cima de outras plantas, né? E aí ocorre a polinização. Olha que engraçado, pessoal. Para análise mentalmente. Imagine um pinheiro, né, uma araucária, né? Chama de pinheiro comumente. A uns 20, 30 ou 50 metros de distância de outro pinheiro. E o vento consegue acertar, por incrível que pareça, alguns pequenos grãozinhos de pólen lá na parte feminina da planta, né? A bocha que a gente chama, que saem lá dos cones masculinos, né? E graças a isso a fecundação ocorre. Então, daí isso já responde uma outra questão. Por exemplo, não sei se vocês já estiveram na serra, logo em cima da Serra Catarinense aqui, né? E não sei se chegaram a reparar a quantidade de araucárias que tem por lá.
Isso se dá por um fato bem simples, né? Claro, primeiro porque é um lugar adaptado para elas estarem ali. Mas é que o que acontece? A quantidade que tem, né, cresceu tanto nos últimos tempos que o crescimento é ainda mais amplificado agora, porque a reprodução ela é certa, né? A quantidade de araucárias que tem liberando pólen é muito grande, né? Então, isso permite também com que a geração se adapte melhor e consiga prosperar melhor nos determinados lugares do planeta. E agora eu tenho uma pergunta, e pode ser para qualquer um, se alguém que puder me responder. Como é que a natureza se adaptou para isso? Como é que a natureza percebeu que seria mais viável uma polinização através do vento e não através da água, como eram nas briófitas ou nas pteridófitas? Por que que a natureza fez isso? Como a natureza fez isso? Alguém sabe me responder isso? Não precisa saber exatamente, talvez ninguém saiba exatamente, mas sei lá, se alguém tiver pelo menos um vislumbre do que possa imaginar, já está ótimo. Se não quiserem falar, podem escrever. Vixe, acho que ninguém sabe, né? Ninguém tem ideia. A Laura está digitando. As questões filosóficas sendo levantadas ali, hein? Vamos esperar a Laura. Tá, tudo bem. Bom, vamos lá. O que acontece, pessoal? Tudo na natureza acontece quase que inconscientemente. Por exemplo, pois é, né? Eu estava digitando, fazia uma meia hora digitando. Falei, nossa, deve ter escrevido uma dissertação, né? Mas, na verdade. Mas tudo bem, Laura, tranquilo, é uma questão bem complexa. Mas podia ter colocado o que se escreveu, né? Não tem problema não, a gente podia discutir em cima. Mas vamos lá. Como eu estava dizendo, comumente na natureza as coisas elas acontecem de uma forma meio que inconsciente. Por exemplo, assim, para explicar mais facilmente essa questão que eu perguntei, porque o vento, porque foi trocado pelo vento, vamos pegar um exemplo mais simples. Por que as girafas existem? Ou ainda mais simples, por que os ursos polares são brancos? É uma coisa, talvez toda camuflagem, perfeito, perfeito, camuflagem. É muito simples. Só que se a gente analisar mais a fundo no porquê que eles são brancos, a gente vai entender que toda essa história deles serem brancos é uma coisa totalmente inconsciente. A natureza fez isso inconscientemente. Por exemplo, como é que pode ter sido, por exemplo? Existiam ursos. Existiam ursos, seleção natural, perfeito, perfeito. Mas aí que tá, a seleção natural ela é uma coisa, por mais que pareça, assim, é totalmente inconsciente. Olha só, vamos lá, digamos que tinham ursos pretos, né? E em algum momento aconteceu de nascer um problema genético, de fato, né? Aconteceu de acontecer de nascer um urso que era branco, né? Ou talvez eles eram cinzas e nasceu um urso branco, ou talvez eles eram marrons, né? Não importa. O fato é que em um momento ou outro, certamente um desses ursos nasceu branco. E estando mais próximo dessa região, ou estando nessa região, os ursos brancos tiveram uma facilidade muito maior de se esconder, de se camuflar dos outros animais. Por exemplo, raposas, esse tipo de coisa. Se bem que poucas coisas comem ursos, né? Mas enfim, talvez o próprio homem, né? Mas não cabe nesse caso. E automaticamente os outros ursos de outras cores, diferentes de branco, eram mortos muito mais facilmente, porque era muito mais visível, né? Então,
O urso branco, eu sabia que alguém ia vir com essa. Pois é, Roger, agora, analisando, olhando para o Polo Norte, eu diria que talvez tivessem vindo primeiro os ursos de outra cor, mas sei lá, não faço ideia. Enfim, e percebam que é totalmente inconsciente isso. Simplesmente por um erro genético, um urso nasceu branco. E aí ele ficou mais adaptado no lugar onde é que ele estava. A gente faz isso o tempo todo. Por exemplo, eu não sei se alguém aqui tem pai ou mãe ou vó, avô, sei lá, que plantam coisas em casa. Eu pergunto, quando vocês vão plantar uma semente, quando a avó vai plantar uma semente, ela pega a semente do melão ou do tomate mais pequeno ou do melão ou do tomate maior? Do maior, é óbvio. Isso é uma seleção natural, inconsciente, porque, claro, ela pegou do maior já pensando que vão nascer tomates maiores, porque a gente é racional, né? Mas o fato da seleção é inconsciente, né? Então, a gente tem centenas de outros exemplos disso. Por exemplo, a girafa, né? Na época que não se tinha mais vegetações rasteiras, vegetações baixas, sobreviveram somente os animais que tinham um pescoço mais comprido, né? Então, quanto mais comprido era o pescoço do animal, mais ele se reproduzia, porque ele tinha mais alimento. Ele era um animal mais robusto, mais forte. Então, maior a probabilidade de ele gerar descendentes parecidos com eles. Uma coisa que veio acontecendo muito ultimamente no planeta, que não tem a ver com plantas, até tem um pouquinho, foi o caso das borboletas. As borboletas brancas e as borboletas mais escuras, acinzentadas, né? Mais antigamente, antes da Revolução Industrial ainda, era mais comum se observar borboletas mais claras, né? Devido a toda a poluição ambiental que veio acontecendo nos últimos anos, o próprio dióxido de carbono, a própria fuligem, a própria poeira gerada pelas indústrias, em muitos lugares, eu falo nesse caso dos lugares mais urbanizados, né? A própria vegetação ao redor disso acabou também vindo a escurecer um pouco mais, por exemplo, a própria casca, as próprias folhas, né? E com isso as borboletas mais escuras conseguiram se camuflar melhor e diminuiu a quantidade de borboletas mais claras, né? Então, vejam que a seleção natural ela é uma coisa que está em constante acontecimento. Talvez daqui a uns anos, essas angiospermas que hoje a gente fala, elas encontram um jeito muito mais eficiente de se reproduzir, né? Muito mais eficiente. Por enquanto, foi isso que a natureza inconscientemente determinou, né? Que o vento é o mais fácil. Mas, enfim, era só um comentáriozinho sobre isso. Alguma dúvida, pessoal? Alguma questão? Alguma coisa que querem comentar sobre isso também? Ninguém pegou no sono? Eu tô quase. Eu acabei de receber um e-mail. Eu acho que é a continuação da treta. Vamos ver aqui. Boa, boa, muito bom, muito bom. Ganhei a treta. Ganhei a treta. Yeah! Yeah! Boa. Não, então, eu vou até ler o e-mail. Eu vou até ler o e-mail para vocês. Boa noite, Alas. Pelo que entendi, está tudo dentro do combinado, inclusive com a Unisul. Parabéns pelo empenho. Guias de Glória. A gente tem que rir pra não chorar, né, cara? Ai, cada uma nessa vida. Mas enfim. Vamos voltar à questão aqui, né, gente? Vamos lá. Quem quer ler essa daqui? Agora vai. Bora, bora. Bora, Guilherme.
estão me ouvindo? Estamos sim. Esse filo aí que vocês estão vendo apresenta representantes bastante conhecidos. No Brasil, por exemplo, esse filo pode ser representado pelas araucárias. As plantas desse filo recebem esse nome por apresentarem estruturas reprodutivas de forma cônica, chamadas de... Eu botei A. Colocou a letra A? Isso? Uhum. Tá, então vamos lá. O que acontece? Não está errado, Giulia, mas os grãos de... Eita. Mas os grãos de pólen, eles são, na verdade... Meu Deus, eu não sei usar um computador. Mas os grãos de pólen são, na verdade... Aqui. Mas os grãos de pólen são, na verdade, o que essa parte produz, né? Então, a resposta correta seriam os estróbilos, né? No caso desta planta que está tratando, que seria a araucária, né, que a gente tem aqui, a gente chama de cone, né? Ou até muitos conhecem por charutos. Eu não sei se já chegaram a ver. Vou mandar uma imagem aqui para vocês. Vamos lá. Cone araucária. Cone araucária. Vixe, não tô achando. Não, calma aí. Aqui, achei. Copiar imagem. E isso é um cone de araucária, pessoal. O pólen ele é produzido no meio dessas pontinhas que tem ali. Eu falo porque eu brincava com isso quando eu era pequeno, piazada, né? Lembra, eu moro em fazenda, toda aquela história. Enfim, e daí o que acontece? Esse já está seco, né? Eles são verdes. E eu lembro que quando eu pegava na mão aqueles verdes, né? Sacoalhava ele, eu batia, caía um pozinho amarelo, né? Que era justamente o pólen. Boa, Roger, eu também. Na verdade, eu não vou mentir, eu não brinco mais. Porque eu não achei mais isso, cara. Antigamente isso caía no chão tão fácil. Não sei se é o mundo que tá mudando, que essas coisas não caem mais no chão como antigamente. Mas enfim. E eu ficava me questionando, meu Deus, o que é esse pó amarelo que cai aqui, né? Então era o pólen da planta, né? A osfera, a gente tem que lembrar que é a parte feminina, onde é que esses grãos de pólen, né, que é a parte masculina, entrarão. O arquigônia é essa parte que produz, né? E o esporófito é a própria planta, não podemos esquecer. Deixa eu ver se eu acho uma foto dele verde. Calma aí, eu não achei. Eu queria mandar uma foto dele verde. Desgraça. Não sei o que esse Google está pensando aqui. Olha que eu especifiquei tão bem quanto possível. Meu Deus. Tá bom, gente. Então, acabei de desistir de encontrar, porque não rolou. Não rolou eu encontrar um verde. Mas, enfim, ele é bem rígido, ele não fica todo soltinho, assim como tá esse daí. Ele é bem juntinho, parece até uma pinha, né? Mas nesse formato. Infelizmente, não achei. Mas, enfim, segue o baile. E a pinha vocês já viram, né? Deixa eu mandar uma foto aqui também, né? A pinha é isso aqui. Meu Deus, não é isso aí. Para. Eu mandei a imagem errada aqui, que sou idiota. Ai, o pessoal tansa quando é tansa, né? Aqui está a pinha. Né? E esses são os pinhões. E pinhões é a fruta? Não, pinhão não é a fruta, pinhão é a semente. Não podemos nos esquecer. A gente come a semente das
das gimnospermas. Sempre, sempre é a semente. Não dá para cuidar só para não confundir. Tanto que o pinhão, se vocês analisarem, ele tem um broto dentro, né? Vamos para a próxima. Sem mais nenhuma dúvida, vamos para a próxima. Questão 4. Questão 4, da Universidade Federal de Santa Maria. Alguém gostaria de ler, por favor? Eu voto no Gabriel. Tudo bem, Gabriel, não tem problema. A gente responde junto. Só lê ela pra gente, por favor. Tá dando para escutar bem? Tá sim, Gabriel. Aliás, se eu puder falar um pouquinho mais alto, eu sou meio surdo, então. Ah, que é a primeira vez que eu ligo aqui, eu não testei. Ah, não, tranquilo, tranquilo. Analise a citação. O narrador dos antezoides é substituído pelo crescer do tubo polínico. No grupo vegetal, esse fenômeno de substituição se processou pela primeira vez. Tá, vamos lá. O que acontece? O que acontece? Ah, tá, que legal isso. Muito bom. Mas, enfim. Olhando de novo para a questão, até vou colocar ela de novo aqui. O nadar dos anterozoides é substituído pelo crescer tubulínico. Lembram que lá nas briófitas, de novo, eu comentei antes, né? Enfim, eu meio que respondi isso daqui já. Lá nas briófitas, lá nas pteridófitas, a gente falava que aquela água, né? Aquela gota, a tão famosa gota d'água, era necessária para que a reprodução acontecesse. Então, nesse caso aqui, finalmente, essa gota d'água foi deixada do lado e foi substituída pelo vento, né? Que está disponível em todas as regiões do planeta. Tanto que a gente vai encontrar gimnospermas lá no Polo Norte, a gente vai encontrar gimnospermas nos desertos, nos locais de Mata Atlântica, como bem se sabe, em todos, literalmente todos os lugares do planeta. Claro, os desertos sempre com sua limitação de água, mas enfim, nos lugares onde tem água é perfeitamente possível. Assim sendo, a resposta é automaticamente as gimnospermas, né? Foi o primeiro grupo de plantas a apresentarem essa característica, né? Pois a gente sabe que lá nas angiospermas também é ainda melhor, né? Só por questões de dúvida, libriófitas, pteridófitas, a gente sabe que é necessário da água, né? E ali angiospermas, monocotiledôneos, isso é uma referência à semente, né? Ao tipo de semente, que tem apenas um cotiledon, né? E de cotiledôneos, que tem 2 cotiledons. Eu não vou falar sobre isso, não vou. Na aula que vem a gente fala sobre isso. Inclusive é bem longa. Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Se sim, vou para a próxima questão. A última. Questão 5. Bom, essa última é eu. Alguém quer ler? Eu voto na Marina. Eu voto na Marina.
Marina, trata de ler esta questão, menina. Vamos lá. Comendo durante a aula. Mentira, não tem problema, eu fazia isso sempre. Quem não tem nenhum aluno aqui do ano passado, mas eu vivia comendo durante a aula e bebendo alguma coisa. Enfim, não tem problema não. Tá, então eu vou ler. A Andrea. Boa, Andrea. Eu voto na Andrea. Andrea, achei que ia escapar. Só achou, filha. Que não escapa nem. Eu vou falar. Quase foi, mas não foi. Estão me escutando? Estamos. Tá. Ah, tá. Questão 6. Isso. O pinheiro do Paraná, Araucária agus, não sei, apresenta plantas portadoras de pinhas, local de produção de estruturas comestíveis denominadas pinhão. Os termos destacados acima referem-se respectivamente a... Essa eu não fiz. Tá, vamos lá. O que acontece? Para ser mais fácil, a gente pode analisar essa questão por partes. O que a gente sabe de certeza? Que não é um fruto, né? E que não é um fruto. Não é um fruto, é uma semente. Então a gente elimina a letra D, né? Boa, Guilherme, é bem a letra B mesmo. Outra coisa que a gente pode dizer também, olha, apresenta plantas, blá, 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 pinhas, né? Local de produção contínua. Os termos destacados se referem-se respectivamente. Tá, espera aí que agora não aparecem as palavras destacadas, mas seria pinheiro do Paraná, pinhas, tem que olhar no arquivo que eu não lembro mais. Pinhas e pinhão. Pinhas e pinhão, né? Então, o pinheiro do Paraná, aí tem que lembrar que sempre vai ser o esporófito, pessoal. Né? Por que esporófito? Que é o que o esporo originou. Né? A pinha é a parte feminina da planta. Né? Então, estróbilo feminino. Né? E por último, o pinhão, mas não menos importante, é a semente. É o resultado de toda aquela coisa ali, a gente vai ter o pinhão, né, que é a semente. Então, a resposta correta, B. Esporófito, estróbilo feminino e a semente. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Tudo bem. Foi? Boa, boa. Tá, e aí, agora, o que a gente faz? Nossa aula já acabou. Vamos... vocês têm alguma dúvida referente a alguma das coisas que a gente falou hoje? Alguma dúvida referente a própria... Bora filosofar. Alguma coisa referente à própria questão das angiospermas? Alguma coisa? Aproveitem para perguntar. Qual será a questão que o Roger... Dúvida da semana, ou nada existe. Vixe, é uma coisa bem complexa, né? Eu tô com o Richelli, depende, né? Tipo, se é nada em relação a, por exemplo, vamos olhar para o espaço. Não tem nada lá. Não, de fato, não tem nada, mas tem espaço. Né? Espaço já é alguma coisa, né? Vácuo, exatamente. Vácuo já é alguma coisa. E de qualquer forma,
por mais que o vácuo é a presença de nada, né? De nenhum tipo de gás, tem espaço, né? E tem tempo ali. Então, eu acho que é uma coisa complexa, Roger. Eu não sei se a gente dá conta disso. O que tu diria, Roger? Richelle, falem um pouquinho também. Que eu tô aqui falando merdas e vocês não me acompanham. Vamos lá, Roger está digitando. Oh, mas tá lenta essa discussão filosófica essa noite, hein? Pois é. Até teve um tempo atrás o Discovery lançou uma dessas, né? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? E na verdade é uma questão é um pouco chato e muitas vezes não pensar, não, veio a galinha, né? Porque ela que botou o ovo. E instintivamente a gente torce para que isso, né? Mas a gente pensa que é isso, não, porque a galinha botou o ovo, mas na verdade não. Como o Roger disse, né? É o ovo que veio primeiro, porque assim, de novo, é uma adaptação biológica, é uma adaptação que teve que acontecer inicialmente. O ovo ele aconteceu, o ovo existiu quando ele existiu, né? Certamente ele existiu antes da galinha, né? Antes da nova galinha, entende? Então, é um pouco confuso. Por exemplo, antes mesmo de eu ver aquele comercial do ovo, para mim tinha que a galinha. Porque eu falo, não, galinha que bota o ovo, ela que veio primeiro. Né? Mas tem que lembrar que o ovo é a coisa que veio nova, então ele que apareceu primeiro. E é claro, o animal que botou esse ovo acabou por chocar esse ovo, né? Enfim, deve ter sido algo bem complexo de qualquer forma. Eu nem imagino como a natureza fez para gerar um ovo. Na verdade, eu imagino sim. É tipo isso aí, Richelle, tipo isso aí, Richelle. Realmente, antes a galinha ser chamada galinha, tinha outro animal chocando, né? E, por exemplo, analisa o girino, né? O girino que tem aquelas ovas que ficam na água, aqueles cordões. É uma coisa parecida com isso, né? O que acontece é que cada vez essas ovas talvez foram um lugar mais seco, e daí elas tiveram que ir se adaptando, só as melhores ovas sobreviviam, as ovas mais resistentes, até que finalmente tinha uma ova tão resistente que meio que tinha uma casca, né? E aí o ovo surge, né? Então sempre surge primeiro o ovo, em qualquer espécie. É sempre o ovo que está adaptado à situação, porque a questão do ovo, pessoal, lembra, é uma adaptação ao local onde é que o animal está. Se ele estivesse num lugar úmido, num lugar com água, não tem por que ter uma casca. Lembra que a casca do ovo, ela tem uma parede que protege o ovo de secar, de perder água, de perder umidade. Então, de novo, é o ovo que vai nascendo adaptado para esse tipo de coisa, né? Então, em qualquer coisa, sempre é o ovo que veio primeiro. E aí, mais alguma coisa, gente? Já tá no nosso horário, né? Eu tenho uma, peraí. Boa, manda. Tá, o que o primeiro cara que tirou leite da vaca tava pensando? Nossa. Meio isento de responder essa, não faço ideia. Nossa, me surgiu centenas de coisas que eu poderia dizer, mas eu acho que é meio péssimo. Acho que ele tinha problemas com a mãe. Pode, pode ser, essa é uma boa, ele tinha problemas com a mãe. Ou a mãe dele não amamentou ele de pequeno, a mãe dele não tinha leite, talvez, sei lá. Ou talvez ele era... Não, essa é meio pesada, mas vou jogar, né? Ou talvez era uma pessoa meio tarada, né? Então, sei lá. Ó, falando de zoofilia, tá vendo? Coisa feia.
Mas é uma boa questão, é uma boa questão. Alguém arrisca dizer mais alguma coisa? Nada. Estão falando sobre a questão do Roger ainda? Sobre nada? Estão tentando encontrar a definição? Bom, então, Richelle, já que tu falou do cavaco, agora eu tenho que falar também, né? Eu fiz pão de queijo, então eu também estou aguardando ansiosamente para comer pão de queijo. Enfim, eu juro que se tivéssemos encontros presenciais, eu levaria pão de queijo para você. Mas, infelizmente, né? Tá, espera aí, eu vou levar o PC lá perto do forno, né? Vamos lá. Vamos ver os pães de queijo. Meu Deus, o que é que o Gabriel mandou? Espera aí. Olha, foi a primeira vez que eu fiz pão de queijo. Eu acho que ficou relativamente bom. Não acredito que eu tô colocando meu computador dentro do forno. Ah, estão conseguindo ver? Eu provei já. Parece que ficou bom, mais ou menos. Acho que não ficou como um comprado, mas ficou bom, ficou bom. Aceitável, eu diria, por ser a primeira vez que eu fiz. Mas enfim. Fome. Ai, gente, eu tenho que falar pra vocês. Tô só pra essa quarentena acabar. Quero sair abraçando todo mundo que eu achei na rua. Brincadeira. Mas eu tava pensando semana passada, né? É tão bom poder cumprimentar as pessoas, sabe? Tu literalmente chegar num lugar e poder dar a mão, dar um beijo, dar um abraço. E agora a gente não pode mais fazer isso, galera. Ai, se arrependimento matasse. Triste. Pra ver, né? Como a gente precisa aprender a dar valor para as coisas simples, né? Não sei, as coisas da UFSC também. Muito bom. Pois é, Roger, mas acho que vai ser só ano que vem, né, cara? Se não na metade do ano que vem, né? Fazer o quê? Antes de acabar aí, deixa eu dar um aviso aí, ó. Quem não respondeu o formulário lá no grupo dos alunos, respondam, por favor. Ainda bem, eu pensei que tinha que responder alguma coisa. Se quiser responder também, quiser criticar outro professor, fica à vontade. Até agora. Tá, boa. Vou dar uma olhada, né? Meu Deus, esse negócio de avaliação dos professores, olha, eu fico só pensando. Mas enfim. Roger maligno, né, cara? Ai, muito bom. Bom, gente, se não temos mais nenhuma questão filosófica, eu vou contar até 5. Eu vou encerrar a aula. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, acabou. Ó, o Roger já tá encerrando, então o Roger quer encerrar mesmo. Bom, galera, então, tenha uma boa noite, foi um prazer hoje. Lembra que semana que vem não é Amanda, é de novo, né? Então a gente vai falar sobre angiospermas, né? Enfim. Bom resto de semana para vocês e nos vemos no Discord, né?
É o que tem pra hoje. Até mais, pessoal.